Olá, quarto ano! Na nossa segunda aula de hoje, nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática, onde nós estamos trabalhando com o tema quanto pesa. Então, na última aula, a gente resolveu os exercícios até a questão do número 3 da página 28. E agora nós vamos finalizar os exercícios sobre esse tema quanto pesa. Então, a próxima questão que nós temos para resolver é a questão 4 da página 28, tá? Vocês podem pegar a apostila de vocês e acompanhar aqui a explicação ou pausar o vídeo e ir resolvendo sozinhos. E aí depois vocês só conferem para ver se está correto. Olha só, na questão 4 fala: Rose subiu na balança com o seu gatinho no colo e disse: nós dois juntos temos 57,5 kg. Então, ela subiu na balança e ela estava segurando o seu gatinho no colo. E aí, marcou na balança 57,5 kg. A questão A pergunta, a palavra meio, o que ela quer dizer nesse caso? Então, meio é sempre a metade de qualquer coisa. Então, 57,5 kg. Quer dizer que ela está pesando 57 quilos completos e mais meio quilo. 1 quilo é 1.000 gramas. Então, a metade de 1 quilo são quanto? 500 gramas. Então, na questão A, nós vamos responder 500 gramas. Na questão B, complete a frase. Então, Rose tem 53 quilogramas e o gatinho tem... Aí é para a gente completar com o peso que esse gatinho tem. Então, olha, quando ela subiu na balança, apareceu lá no visor 57,5 kg, quando ela estava segurando o gato, né? Ela junto com o gato era 57,5 kg. E nós representamos meio, né, com 500 gramas, ou seja, 0,5. E aí depois aqui no exercício fala que ela sozinha, sem o gato, pesa 53 quilos. Então, para eu saber qual que é o peso aí, qual que é a massa do gatinho, eu vou ter que fazer uma subtração para eu calcular qual que é essa diferença. Então, nós vamos pegar o valor total, que é o 57,5, que é os 57,5 kg, que apareceu no visor, e vamos tirar o peso dela aqui, que apareceu no final da questão B, que é 53 kg. Então, 0 até chegar no 5 é 5. 3 até chegar no 7, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 5 até chegar no 5 é 0. Então, quer dizer que o gatinho ele tem 4,5 kg. Ou seja, são 4 quilos e 500 gramas. Então, se eu completar a lacuna ali na questão B com 4 quilos e 500 gramas. E agora na questão C. Depois, a Rose subiu na balança junto com o Beto e a balança marcou 131 quilogramas. Quantos quilogramas o Beto tem? Então, olha as informações que nós temos. Quando ela subiu na balança junto com o Beto, os dois juntos marcou no visor 131 quilogramas. E nós sabemos que o peso da Rose é 53 quilos, porque falava na questão P. Então, para eu calcular qual que é essa diferença, eu vou fazer uma subtração, uma continha de menos, né? Então, seria 131 menos 53. 3, ele é maior do que 1. Então, quer dizer que vou precisar emprestar 1 aqui do 3 para esse 1. Então, aqui não vai ser mais 3, agora vai ser 2. E aqui não vai ser mais 11, porque eu emprestei uma dezena. Então, não vai ser mais 1, vai ser 11. 3 até chegar no 11, falta quanto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta 8. Agora, 5 até chegar aqui no 3. Então, o 5 ele é maior que 3. Vou ter que emprestar um daqui também. Então, eu vou emprestar, daqui vai ficar 12. 5 até chegar no 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. Então, quer dizer que o Beto, ele tem 78 quilogramas. Agora, na página 29, nós temos a questão de número 5, que fala assim: o quilograma, ele é usado como a unidade de medida de massa, mesmo para as coisas que são bem pesadas. Um hipopótamo, por um exemplo, ele pode ter 1.500 quilogramas.
Um cavalo pode ter 730 quilogramas. Veja esse grande barco em um lago de águas muito calmas. Então, esse barco aqui, ele está em um lago, em um rio, onde a água ela é bem calma, não forma ondas. Vocês repararam que tem 4 estrelinhas aqui para fora da água e uma que está para dentro? Se vocês observarem aqui, aparece o reflexo de mais uma estrelinha. Então, 4 estão para fora e uma está submersa dentro da água. Na questão A, o hipopótamo, ele subiu no barco. Qual que será a posição da marca da água no caso? Então, se entrou uma massa, né? Se o hipopótamo subiu no barco, quer dizer que o barco vai ficar mais pesado e ele vai baixar um pouquinho mais, né? Então, a tendência das estrelinhas aqui é que elas sumam um pouquinho, que elas desapareçam. Então, vamos observar qual das 3 situações que representa essa questão. Então, ó, se ele subiu, vai ter que sumir algumas estrelinhas. Aqui na primeira opção, tem 4 estrelinhas igual aqui em cima. Então, parece que não aconteceu nada. Que ninguém entrou, que ninguém saiu. Aqui, tem 5 estrelinhas. Quer dizer que o barco ficou ainda mais leve, né? Que acabou aparecendo a última estrela. E nesse último, está aparecendo apenas 2 estrelinhas. Então, quer dizer que o barco ele ficou mais pesado. Então, qual que é a opção que vocês vão marcar? É a última. Foi aqui que o hipopótamo subiu, né? E aí foi essa marca que ficou. Agora, na questão B. O hipopótamo saiu, mas o cavalo quis experimentar andar de barco. Qual será a posição da marca d'água agora? Então, olha só. Aqui está aparecendo 3 estrelinhas. Quando o hipopótamo entrou, estava aparecendo 2. E o hipopótamo, ele é mais pesado que o cavalo. Então, aqui o hipopótamo saiu e entrou o cavalo. Então, aqui nesse caso, o barco, ele ficou mais leve, né? E aí, depois subiu um animal, ele ficou um pouquinho mais para baixo. E nesse caso aqui, parece que um animal bem mais pesado que o hipopótamo entrou. Porque, olha só, quando o hipopótamo entrou, tinha 2 estrelinhas. E nesse caso, somente uma. Então, essa alternativa quer dizer que ela está errada. Então, nós não vamos marcar ela. Vamos marcar esta daqui. E agora na questão C. Agora pense, como que ficaria a marca de água se subissem no barco 2 hipopótamos do mesmo tamanho que o anterior? Completa a ilustração a seguir, desenhando a posição que você acha que a água do lago estaria batendo no barco. Então, nós vimos que quando o hipopótamo entrou, né, olha só, antes dele entrar tinha 4 estrelinhas para fora. Aí ele entrou, ficou 2. Se entrar mais um hipopótamo, o que vai acontecer? Vai desaparecer todas as estrelinhas, porque tinham 4. Quando ele entrou, ficou só 2. Então, se entrar mais um hipopótamo do mesmo peso, não vai aparecer nenhuma estrela. Então, aqui na questão C é para vocês fazerem uma ilustração, demonstrando como que ficaria. Então, aqui eu posso colocar, né, algumas ondinhas mostrando que está cobrindo todas as estrelas. Ficaria assim se tivesse 2 hipopótamos, né? Essas retas são paralelas. Imagine que essas 2 retas são estradas e que há um carro em cada uma. Seguindo essas estradas, eles nunca vão se encontrar. Retas paralelas mantêm distância constante uma da outra. Retas paralelas possuem a mesma inclinação. E nessa aula de matemática, nós também vamos trabalhar com o conteúdo Por Onde Vamos. Então, olha só, aqui na página 30, nós temos a imagem de uma planta, ou nós também chamamos de mapa, né? De uma cidade e de um bairro. Vocês sabiam que o bairro que vocês moram, a cidade, eles têm uma planta, né? Essa planta, geralmente, ela é uma vista superior aí do lugar. Por um exemplo, aqui é o centro. Tem um mapa do centro da nossa cidade, onde ele mostra as ruas, mostram também os pontos turísticos, mostram também as casas. É o caso também do GPS, que é muito usado. Então, aqui na página 30, nós temos esse mapa. Esse mapa aqui,
O título dele é Mapa de Ouro Preto. Então, essa planta, ela mostra parte do centro histórico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os pontos turísticos das cidades, eles estão indicados com desenho representativo e o nome de cada atração. Então, tem algumas igrejas, tem aqui também o museu, tem lagos, são muitas coisas que tem aqui. E aqui tem a legenda com todos os pontos turísticos. E aí, aqui na página 31, fala o seguinte: este outro mapa aqui, ele nos mostra a parte da cidade de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Então, os locais de interesse da população estão indicados com símbolos, por um exemplo: rua, quadra, restaurante, banco, escola e serviço de saúde. É só vocês observarem bem aqui no mapa. Agora, quais as atrações turísticas existem na cidade ou na nossa região? Quais atrações turísticas que nós temos? Aqui, em conversa com os alunos da turma, a gente viu que nós temos o lago, que é um ponto turístico, temos as praças da nossa cidade, eles falaram também sobre o cinema, as cachoeiras, então tem muitos pontos turísticos, né? Essas questões é apenas para a gente discutir, não precisa anotar nada. Você sabe ir da escola até a sua casa? Se vocês precisassem sair do colégio para ir embora sozinhos, vocês iriam saber bem certinho o caminho até chegar em casa? Sim ou não? Reparou que no mapa de Natal há 3 diversas ruas paralelas? Então, veja que as 3 que estão em destaque aqui em vermelho, elas são ruas paralelas. E no mapa aqui, ó, há outras ruas também, né? Olha só, essas 3 ruas que estão em destaque aqui, elas são paralelas. Mas tem outras várias ruas que também são paralelas aqui a elas. Então, qual que é a definição de paralelas? Né? Vocês têm aqui na apostila de vocês a informação. Vou pedir para que vocês passem o marca-texto para deixar aqui bem indicado quando vocês precisarem. Então, as ruas paralelas são ruas que seguem no mesmo sentido e que nunca irão se cruzar, ok? Agora, aqui na página 32, nós temos os exercícios sobre esse conteúdo. Então, olha só, lápis na mão. Esta daqui é a planta que nos mostra parte do bairro onde Dorival mora. Nela estão indicados os lugares com desenhos e com palavras. Nesse bairro, há ruas com o nome de aves, que são transversais, e as ruas com o nome de árvores. Então, o que são ruas transversais? Ruas transversais é quando elas se encontram. Por um exemplo, essa rua, ela está se encontrando com essa. Então, elas são ruas transversais. Agora, essa rua, ela é paralela a essa rua, paralela a essa rua também e a essa rua também, porque todas seguem o mesmo sentido e a distância entre elas é sempre a mesma, ok? Então, na questão A, o Dorival, a casa de Dorival, ela é igual a outras 2 casas e ela fica no meio delas. Então, olha só, a casa do Dorival, ela é igual a outras 2. E ela fica bem no meio dessas outras 2 casas que são iguais a ela. Vamos observar no mapa, vamos identificar aonde que está a casa do Dorival. Olha só, aqui nós temos 3 casas, as 3 são iguais. E aqui, ó, essa fica bem no meio, fica entre as 2 casas. Então, é aqui que é a casa do Dorival. Então, vocês vão marcar aqui, podem até marcar com marca-texto e vão colocar um D de Dorival. Aí, localize a casa de Dorival e marque com a letra D e depois escreva em que rua que ele mora. Então, ele mora nesta rua aqui. E aqui na frente está escrito Rua das Laranjeiras. Então, aqui na primeira questão, ele mora na Rua das Laranjeiras. E aí, seguindo ali, fala o seguinte: cite o nome de uma rua paralela a essa. Então, olha só, ele mora aqui nesta rua, nós vamos citar uma rua que seja paralela a essa. Então, ó, poderia ser a rua de trás, que é a Rua das Goiabeiras, poderia ser essa rua aqui, que é a Rua das Jabuticabeiras, poderia ser essa rua aqui, que é a Rua das Mamoeiros, e aqui poderia ser essa rua também, que é a Rua dos Acazeiros.
Isso aí, a tia apagou aqui por cima, não dá para enxergar muito bem. Mas todas aquelas ruas ali são paralelas, porque elas estão no mesmo sentido e têm a mesma distância. Então aqui é para eu citar uma. Então nós podemos citar aqui a Rua das Goiabeiras. Mas aí você pode colocar outra, já que tem mais ruas paralelas. E aí na questão B, fala o seguinte: Dorival é um professor e ele vai para a escola a pé. Veja o caminho que ele faz, pois precisa pegar livro na biblioteca. E aí aqui ele tem as informações de como que ele faz para chegar até na biblioteca. Ele vai para a escola, mas ele vai passar pela biblioteca. Então ele sai de casa, andou meia quadra à esquerda, virou à direita, atravessou a rua na faixa, seguiu até entrar na biblioteca, saiu da biblioteca, virou à direita e andou até o ponto de ônibus onde ele encontrou a Vanessa. Os dois andaram 3 quadras até o posto de combustível. Viraram à esquerda, atravessaram a faixa na rua e andaram até a escola. Então, olha só. Trace a lápis na planta da página anterior o caminho que Dorival fez até a escola. Então, vamos lá. Aqui também vocês podem pegar um marca-texto. Então, ó, o Dorival, ele mora aqui, né? Então, ó, ele saiu de casa, ele virou pra cá, desceu até na biblioteca que está posicionada aqui. Aí, ele passou pelo ponto de ônibus que está aqui, encontrou a Vanessa. Juntos, eles andaram 3 quadras. Então, 1, 2, 3... Chegaram no posto de combustível, viraram aqui e chegaram na escola. Então, vocês podem passar aqui um marca-texto, uma canetinha, alguma coisa para identificar. Agora, na próxima questão. Reescreva o caminho do Dorival usando o nome das ruas para indicar o trajeto. Então, aqui é para vocês discutir com a família de vocês. Aqui na sala a gente discutiu. A gente foi falando o trajeto que eles foram fazendo, só que falando os nomes das ruas, tá? Então, aqui você também pode fazer. Não é preciso registrar, apenas discutir com a família de vocês. E na questão C. Hoje, ao sair da escola, o Dorival passou na padaria e na farmácia antes de ir para casa. Sem usar o nome das ruas, descreva um trajeto que ele pode ter feito. Então, olha só, aqui a gente escolheu fazer o trajeto usando um desenho, né? Então, olha só, ele saiu da escola, passou na padaria e passou na farmácia antes de ir para casa. Então, ó, ele estava aqui na escola, ele foi na padaria, foi na farmácia e depois foi para casa. Então, nós desenhamos que ele foi para cá, chegou na padaria, subiu até aqui em cima e passou e chegou em casa. Então, nós colocamos aqui esse desenho. Colocamos um E de escola, um P de padaria, um F de farmácia e o D, que seria aí a casa do Dorival. E agora na próxima questão, na questão D. Os pais do Dorival, eles moram numa casa azul em uma rua paralela à rua da farmácia. Localize a casa e marque um X nela. Então, eles moram numa casa azul na rua paralela à rua da farmácia. Então, a farmácia, ela está posicionada aqui em cima. Olha, a farmácia está aqui. Então, os pais do Dorival, ele mora em uma casa azul em uma rua paralela. Então, essa aqui que é a rua da farmácia, essa rua é paralela a ela e essa rua também. Aonde que tem uma casa azul? Aqui. Então, aqui que é a casa dos pais do Dorival. E aí, depois ele pergunta assim. Nos fundos da casa de Dorival fica o parque ecológico, onde o pai dele trabalha. Quantas quadras o pai caminha para ir de casa até lá pelo trajeto mais curto? Então, quantas quadras ali que ele vai andar? Então, esse parque ambiental, ele fica aqui, ó, olha só, bem próximo da casa do Dorival. E o pai dele mora aqui. Quantas quadras que ele anda até chegar lá? Vamos lá. Olha só, 1 quadra, 2, 3 e meia. Então, aqui na questão B, aproximadamente 3 quadras e meia. E agora, na próxima questão. A rua do Parque Ecológico, ela é paralela à rua do Dorival? Então, ó, o Parque Ecológico, ele está aqui nesta rua. E a do Dorival está aqui. Então, elas são paralelas? Não, né? Porque elas estão aqui se cruzando. Então, não. A rua, ela é transversal. Quando elas se cruzam, elas são transversal. E por último, a questão E.
A diretora da escola, ela mora ao lado do mercado e a professora de artes mora ao lado da biblioteca. Assinale o que for correto afirmar. A rua em que a professora mora é transversal à rua da academia. Então, ó, a professora, ela mora ao lado da biblioteca. Será que a rua é transversal à rua da academia? Então, a academia está aqui em cima. A professora, ela mora... Aqui a professora de artes fala que ela mora do ladinho da biblioteca, nesta casa amarela. Então, ó, será que a rua, ela é transversal? Aqui a rua dela, então nós vamos ver aqui e aqui. Isso. Então, ó, nós vemos que ela é transversal. E aqui ele pergunta se ela é transversal à da academia. Então, claro que não. Então, nós vamos marcar, deixar aqui em branco a primeira opção. Agora, na segunda. A casa da diretora fica em uma rua transversal à rua do posto de saúde. Então, a casa da diretora fica em uma rua transversal à rua do posto de saúde. E aqui fala que a diretora, ela mora ao lado do mercado. Então, o mercado é aqui, a diretora mora nesses apartamentos que tem aqui, né? Então, ela mora aqui nesse lugar. E aqui na questão fala... É o seguinte, a casa da diretora fica em uma rua transversal à rua do posto de saúde. O posto de saúde está aqui. Então, esta é a rua do posto de saúde. E essa daqui que é a rua da professora, né? Da diretora, perdão. Então, ela fica numa rua transversal? Sim. Então, aqui vocês vão marcar como alternativa correta. Aí, na próxima, a casa do Dorival e a casa da diretora ficam na mesma rua. Então, olha só, o Dorival mora aqui, a diretora aqui. Então, eles moram na mesma rua. Então, vocês vão marcar também como correto. E a última, a farmácia e a casa da professora de artes estão mais ou menos à mesma distância da escola. Então, a professora mora aqui, né, do ladinho da biblioteca, e a farmácia está aqui em cima. Vamos ver quantas quadras que tem até chegar na escola. Então, 1, 2, 3, 4 e meia. A farmácia... 1, 2, 3, 4 e meia também. Então, também é verdadeira. Na questão E, as 3 últimas aqui questões, elas são verdadeiras.